Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão aqui da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. A partir desse momento nós estamos começando mais uma aula de programação no Code aqui no nosso canal do YouTube. E na nossa plataforma do Bobo nós estamos hoje começando mais uma aula da nossa série especial Plataforma de Streaming. A gente até aqui já criou um sistema de cadastro e pagamento integrado com o sistema de pagamentos do Stripe e criamos uma página principal primária onde a gente exibe os nossos filmes da nossa plataforma. Então vamos embora lá para mais uma aula da nossa série especial de plataforma de streaming construída aqui na nossa plataforma de programação no Code do Bobo. Para começarmos nessa aula de hoje, eu vou inserir um pop-up aqui, tá? Posso chamar pop-up atualizar dados usuário, né? Usuário. O conteúdo dele vai ser user, tá? E ele vai ter o tamanho de 500, vou colocar 700, deixa eu ver, 700 por 400, tá bom. Inserir um texto aqui, vou centralizar esse texto, vou tirar a fixação do content para ele pegar a área toda aqui, né? Lembrando que a gente está construindo essa plataforma de streaming já com responsividade, uma base, tem que fazer alguns ajustes depois de acordo com os dispositivos atuais do mercado, tá? Mas ele vai ser praticamente assim. Então o mínimo dele vai ser 320, né? E a altura mínima dele vai ser, vamos fixar a altura dele de 40, desse texto. Vou dar aqui uma margem superior de 10. E ele vai ser aqui, ó. Dados usuário. Texto da cor preta, 100% negro, né? O tamanho do texto pode deixar esse tamanho mesmo. Vamos colocar a borda. Deixa eu aumentar para 18, como é que fica. Tá, deixa assim. Vou colocar o texto branco em vez de ser negro. E o plano de fundo desse texto que vai ser 100% preto. Isso. Agora a gente vem com o input aqui. Esse input, nome, usuário. A altura dele vai ser de 40, tá? O tamanho mínimo não vai fixar ele ao conteúdo, o tamanho mínimo dele vai ser 280. O pop-up, o tamanho mínimo está com quanto? Vou deixar com 320 o tamanho mínimo. Mínimo com 320 e máximo com 700. Pronto. Aqui mínimo com 320 e máximo com 400. Isso. E o input mínimo 280 e máximo 350. Não, máximo 600. Deixa eu ver. Vou deixar com 500, que eu vou colocar uma 550. Vou deixar a foto de perfil aqui do lado aqui. Vou dar uma margem superior dele de 10 também e uma de esquerda de 10 também. Isso. Vou inserir uma foto aqui, ó. Na verdade, eu vou duplicar isso aqui. Vou inserir um texto.
Esse texto vai se chamar aqui, ó, nome usuário. Texto da cor preta, sem formatação padrão, né? Com bodone, né? Com bordas o nome. E vou tirar aqui no input do nome a margem de 10, vou deixar com 0. Isso. E o texto aqui, ó, vou colocar a margem de 10 nele superior e de 10 na esquerda também. Pronto. Agora o input, a borda dele eu vou colocar a cor da fonte preta, né? A borda dele sólida, da cor preta, e com 100%. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Vou duplicar isso. O nome do usuário, Ctrl D, você duplica. Aí aqui vai ser e-mail. Aqui nome, só nome, tá? Input nome do usuário, input e-mail usuário. Vou vir agora com uma imagem, vou jogá-la aqui, ó. E imagem usuário. Vou fixar o tamanho dela em 75. Não, pop-up não. Selecionei errado. A imagem. Vou fixar com 75 por 75. Deixa eu ver. 100 por 100. Beleza, vamos deixar assim. Pega esses quatro. Vamos copiar esse texto aqui, ó. Ctrl D. Joga aqui abaixo da imagem. Deixa eu colocar a borda da imagem aqui. Com borda sólida da cor preta. Pronto. E cantos arredondados, né? 5 também, para manter o padrão aqui dos inputs, tá? E aqui vai ser foto. Na verdade não é uma imagem não, tá? Tem que ser um picture upload. Além da imagem tem que ser um picture upload. Então vamos lá. Vocês vão entender daqui a pouco. Atualizar imagem usuário, né? Enviar imagem aqui no placeholder dele. O tamanho dele também vai ser de 100 por 100. Também com cantos arredondados de 5, né? E a borda sólida preta com 100%. Isso. Agora eu vou pegar isso aqui, ó. Todos eles. Vou selecionar aqui. Tá. Vou agrupar eles. Arrange, Group Elements and Fix in Container. Tá? Todos eles estão no container e eu vou fixar desfaz isso, tá? Não é isso não, desfaz. Pega esses dois aqui, o input de e-mail e o input de nome. Vamos lá.
Aperta o Shift e vai selecionando. Grupa eles no elemento, em um container. Pega esses dois aqui agora, ó, foto, picture uploader e imagem. Grupa também no container. Grupo elemento fix container, tá? Esse aqui ficou grupo dados user pop-up. E esse outro grupo aqui vai ser grupo imagem user pop-up. Esse grupo imagem user pop-up, a gente vai pegar ele. A foto a gente coloca para não nascer visível, tá? E vamos colocar uma condicional aqui. Quando o current user foto perfil não estiver vazia, então esse elemento se torna visível. O picture upload, nós vamos inserir uma condicional dele aqui. Quando o current user foto perfil não estiver vazio, esse elemento não é visível, porque ele vai nascer visível. Tá? E aí a gente pega esse grupo aqui, ó, grupo imagem do pop-up, né, do usuário, e o grupo dados do usuário, e a gente vai agrupar em um container só. E esse container vai ser do tipo grupo dados user pop-up 1. Esse grupo vai ser do tipo linha. E daí a gente consegue jogar os dados para cá. Ó. Deixa eu tirar os dados desse. Vou limitar ele aqui às 80, 40 com 40, 80. Qual é a altura desse aqui? 140. Vamos colocar 140. E esse outro aqui eu vou limitar ele a 140 também. Isso. Esse vai ser do tipo linha. Na verdade é do tipo coluna esse, tá? Isso. E aí a gente pega o texto aqui e coloca em primeiro lugar. Isso, pronto. E a largura dele vamos limitar em 150. Em 100, não tá 100? Pronto. E o grupo, a gente vai limitar ele ao conteúdo, tá? Vamos ver aqui. Zero. Esse aqui vai ser do tipo linha. Esse grupo aqui, ó. Esse vai ser do tipo linha, isso. E ele não vai ter um tamanho fixo. Pronto, a gente conseguiu jogar para lá, ó.
Tá entendendo o que eu estou querendo fazer, pessoal? Vamos pegar ele aqui. Vou deixar com 0 aqui para ele ficar do tamanho certo aqui. Tá? E tanto esse quanto esse aqui vai ter uma margem esquerda de 10. Para separar lá. E o grupo em si, grupo dado user, vamos centralizar ele aqui no pop-up. Pronto. E aí eu tiro a margem daqui, tá? Do input. Tiro a margem dele. Não, isso é o pad. Tiro a margem esquerda dele. Aqui também. É para a gente alinhar esses dados aqui, entendeu? Tira a margem esquerda aqui também. E aqui também do nome. Ele tem que ser fixo, ele é linha, é coluna esse aqui. Pronto. Isso. Vamos visualizar como é que está ficando? Quando a gente carregar a página, nós vamos mostrar aqui, ó, quando a página estiver aberta, ele volta para a página index se estiver deslogado, né? E quando a página estiver logada, uma nova ação do workflow, general pages load, a gente vai dar um show, element actions show, no pop-up atualizar dados dos usuários. Só que ele vai ocorrer somente quando o usuário atual, nome, deixa eu ver se tem first item aqui, estiver vazio. Tá? Se o nome estiver vazio, ele mostra. Então, se a gente visualizar aqui, por exemplo, deixa eu dar um usuário aqui. Eu vou tirar o nome aqui do Antônio. Tá? Vou apagar do perfil aqui. Para a gente visualizar o pop-up. Tá o nome está vazio, né? Então vamos rodar com ele. Apareceu, viu? E aí a gente, além disso, dá um element actions, um set focus. No input nome de usuário. Vai ter que ficar setado aqui, ó. Pronto. Deixa eu tirar esses nomes aqui que estão aqui no placeholder. O que a gente faz aqui nesse texto, tá? Vamos colocar um condicional nele. Quando o usuário atual, o nome estiver vazio, então a gente vai colocar um texto. Seja bem-vindo à plataforma da Rincão Flix TV. Por favor, atualize seus dados para continuar. Vamos ver se aparece. Como está vazio aqui na nossa tabela de banco de dados o nome do usuário, que ele acabou de fazer o cadastro e pagar lá o Stripe. Ó. Certo?
Agora esse aqui, quando a foto do perfil não estiver vazia, esse elemento é visível, né? Deixa eu ver se a foto do perfil tem alguma coisa. Tem. Eu vou tirar aqui, deletar o perfil, né? Vamos dar um clear aqui, vamos tirar. Aí tem que aparecer o Picture Uploader aqui, ó. Certo? E ele tem que ficar no lugar desse aqui, ó. Collapse and Hide, para a gente sumir com ele quando ele estiver invisível. Esse aqui também. Então vai ter que aparecer o Picture Uploader aqui em cima, ó. Certo, pessoal? Qual é o tamanho desse nome aqui? A altura dele? Vamos deixar com 20, né? Esse aqui também com 20. 20 mais 10, então 30. Com 30, 60. Com 40, 100. Com mais 40, 140. Então isso aqui vai ter um tamanho de... Não. 40 com mais 30, 70, com mais 40, 110. Então isso aqui vai ter um tamanho de 110. A altura dele de 110. Para ficar alinhado com esses dois inputs aqui, tá? E esse aqui também. Nós vamos enviar uma imagem, tá? Carregou a imagem aqui. Se depois você quiser trocar ela, é só você trocar aqui, tá? Clicar aqui e trocar de novo. Agora vamos inserir os outros elementos aqui da nossa tabela de banco de dados que vai aparecer nesse pop-up. Então na tabela de usuário aqui, nós temos e-mail, foto do perfil, nome. Eu não coloquei aqui acesso, tá. Eu vou criar um campo contato. É do tipo texto. Então eu vou pegar agora... Deixa eu desaparecer isso aqui. Isso, ele fica alinhado. Vou pegar esses dois aqui, vou copiar, Ctrl C e aqui embaixo Ctrl V. Não foi, né? Deixa eu desfazer aqui. Então vou pegar isso aqui, Ctrl D. Aí eu pego ele e jogo para cá, ó, para fora. Isso. Esse aqui vai ser contato. Vai dar um fix element no content, né, dentro dele. 20 de altura e margem superior de 10 e esquerda de 10 também. Esquerda de 10. Vamos deixar com 15 para ver se ele alinha junto com o outro ali. 15. Isso. Alinhou com o outro. Vou pegar esse input, Ctrl D, e vou arrastar ele aqui para baixo. A mesma coisa. Esquerda de 15, superior, sem margem superior. Esse vai ser o input contato usuário. Vou colocar com letra minúscula o usuário também para manter igual ao outro. E aí eu posso pegar agora aqui, ó, e vou colocar aqui o dado do plano dele se está ativo ou ativo, certo? Vou pegar Ctrl D, Ctrl D no nome aqui, e aqui vai ser status. Status plano
Melhor, não vai ser status plano não, vai ser plano de assinatura. Agora eu vou pegar o tamanho total dele aqui, ó, 550, eu vou deixar com 270. Vou duplicar ele. Plano de assinatura com input aqui, Ctrl D. Vou pegar esses 4 elementos aqui, ó. Vou agrupar. Vai ser do tipo linha. E não vai ter, o tamanho dele aqui não vai ter, o máximo dele vai ser tem que fazer o seguinte aqui, tá? Antes. Esse aqui eu faço um grupo, Ctrl D com esse, né? Grupo Elements em Fixe Container vai se chamar Grupo Dados Usuário Popup 3. Não. Dados Usuário Grupo Dados Plano Assinatura user, né? Usuário Popup. Pronto. Esse aqui eu também vou agrupar. Agrupar, na verdade, né? Vai se chamar Grupo Dados Usuário Tipo de acesso Grupo Dados Tipo de acesso Usuário Popup. O conteúdo dele vai ser do tipo coluna e esse aqui também vai ser do tipo coluna. Então aqui vai ser tipo de acesso. Acesso. Esse input vai se chamar tipo de acesso. Então a gente pega esses dois grupos, tá? Deixa eu limpar isso aqui. Agrupa eles. Aí esses dois vão se esse grupo agora vai se chamar Grupo Dados User Popup 3. Tira o layout fixo aqui, ó. Vou deixar o tamanho de 700. Esse grupo vai ser do tipo linha. Vou tirar esse input daqui. Ele é do tipo coluna. Deixa eu ver aí que tá dando uma bagunça aqui. Vamos organizar, calma. Então, pessoal, eu dei uma corrigida aqui, tá? Esse grupo 3 aqui, ó. Grupo Dados Popup 3. Grupo Dados User Popup 3. Grupo Dados User Popup 3. Tá? Ele tá do tipo linha, né? E aí dentro dele a gente tem os dois grupos aqui, o grupo plano de assinatura e o grupo dados
Plano de assinatura e o grupo dados, tipo de acesso, certo? O que a gente fez aqui, ó? Deixa eu aumentar isso aqui para 275. Pronto, sem estar com tamanho fixo. O mínimo 280. E aí ele está aparecendo assim, ó, em linha, do jeito que eu queria. Tá? Plano de assinatura, acesso. E cada um desses inputs aqui tem 270 e tem uma margem aqui, tá? O segundo, esquerda de 10 para separar os dois. Vou inserir um botão aqui agora. Botão atualizar dados usuário. Opa! Ele vai ser do tipo ícone e nome, né? Então, atualizar. Deixa eu ver se tem caneta aqui. Pen. Vou buscar aqui. Pen. Edit. Esse editar aqui. Vamos pegar esse aqui. Vamos pegar essa canetinha aqui. Pronto. Eu vou deixar ele com 40 de altura. Os inputs estão com quanto? 40. Ele vai ficar com 40 também, tá? Uma margem de 10. Esquerda de 15, né? Que é o que está separando aqui. 150 não, 15. Isso. O tamanho dele vai ser 270 também. Para acompanhar esse input aqui, para ficar um layout mais ou menos, tá? Agradável. Minimamente agradável, na verdade. Da cor preta. Vou duplicar ele. Botão atualizar data. Duplico ele, Ctrl D. Esse aqui vai ser o botão cancelar. Cancelar, atualizar dados do usuário. A cor dele vai ser vermelha, totalmente vermelha, e o label dele vai ser limpar campos. E aí a gente pega esses dois botões, grupa eles também no container, vai se chamar grupo dados. Os outros que a gente está colocando é o quê? User, pop-up, pop-up 4. E esse grupo vai ser do tipo linha. E o mínimo dele o tamanho dele vai ser 550. Quanto está dando esse daqui? 565. Então vamos lá. 565. Separado assim, assim, não. Deixa eu ver aqui como é que eu vou deixar ele alinhado. Tá? Alinhado os dois aqui, né? O grupo tipo linha, tá? Com tamanho de 560, adequado ao conteúdo dele. Né? O botão atualizar não tem nenhuma margem esquerda, o limpar campos tem a margem de 10 pixels de esquerda para poder se alinhar com o grupo de acesso. Eu vou mudar isso aqui para trash. Pronto.
Agora eu venho aqui, esse contato, eu vou tirar a margem dele aqui, né? Esquerda. Não precisa. Isso. Dentro desse aqui, o conteúdo dele vai ser o seguinte, tá? Parental Groups User, pagamentos, tipo de acesso, pagamentos, deixa eu conferir aqui. Nome, tipo de acesso, assinatura e acesso ao usuário. Então é tipo de acesso. Tipo de acesso display. Esse input está desabilitado, tá? Esse input não pode estar vazio. E aqui vai ser o Parental Groups User. Acesso display. E esse input está desabilitado e não pode ser vazio. Tá? Tem que aparecer aqui agora o tipo de assinatura e o acesso. Não apareceu. O que ocorre aqui? Ó? Deixa eu ver o pop-up. O pop-up, o conteúdo dele, a busca dele tem que ser no usuário atual, no current user. Aí aparece. Então vamos mudar isso aqui. Current user. Acesso display. E esse aqui, current user. Acesso display. Tipo de acesso. Vamos ver aparecer aqui agora. Pronto, tem assinatura, acesso como usuário. Deixa eu tirar essa formatação aqui do botão. Ele está mudando para a cor azul e eu não quero. Esse aqui também. Quando a gente clicar no botão atualizar, a gente vai um data thing, make a change to thing. O que a gente vai mudar? O usuário atual. Tá? Vai ser o acesso, o contato, o e-mail, a foto do perfil, o nome e o tipo de acesso. Então, o acesso vai ser o input, tipo de acesso, o seu valor. Espera aí. Eu preenchi aqui o contato, né? Vai ser input contato usuário. Tudo isso aqui no pop-up, tá? E-mail, input e-mail, foto no perfil, picture uploader, né? O seu valor, nome, agora o tipo de acesso e acesso não está aceitando aqui com o input. Acesso é o current user acesso e tipo de acesso é o current user tipo de acesso, tá? Que seria plano de assinatura e acesso usuário, certo? Aí a gente vem aqui, Element Actions, Reset Inputs, dá um beep, dados atualizados com sucesso. 2.500 segundos de duração, cor verde, centralizado, tamanho de 20. E aí, Element Actions, hide pop-up, atualizar dados de usuário. Vamos fazer um teste? Vou aqui, ó. Vou sair aqui da plataforma. Vou criar uma conta nova. Teste. Não. Vai se chamar José Renato @gmail.com. A senha
começar, a gente se inscreve. Vou colocar aqui mês 10 de 2025, 1, 2, 3, José Renato, pagar, pagou, aí a gente vai logar, né? Não, já redirecionou, apareceu o pop-up, vamos aqui, atualizar os dados. José Renato, e-mail. Eu vou colocar aqui, só que o e-mail já tem que estar aqui aparecendo, certo? O e-mail não pode estar... Eu vou fazer de novo. Vamos lá. Vou pegar esse aqui e vou deletar. Certo? E no pop-up aqui, ó, o e-mail vai ser current user e-mail. Está desabilitado, não pode ser vazio. Então tem que aparecer aqui o e-mail. Tem que estar logado para poder aparecer, né? Vamos rodar aqui como o Antônio para a gente ver. Antônio Galvão, beleza. Assinatura, acesso usuário. Tá faltando um campo aqui, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Em Option Sets, acesso, admin, usuário, tipo de acesso, free, assinatura. Eu vou mudar para free e ativo. Eu quero que apareça que o status dele está ativo. Tá ativo o plano de assinatura dele. A gente tem que criar um e-mail agora para poder ver se as funções estão ativas, tá? Que a gente fez a configuração agora. Só que antes disso, eu esqueci de fazer aqui o seguinte, ó. Limpar campos. Eu vou dar um element actions, reset grupo, né? Vou dar um reset nos 3 grupos. Ctrl V. Não. Copia, cola, cola. Esse aqui vai ser o grupo 2, esse aqui vai ser o grupo 3. E dá um element actions, set focus no input, nome de usuário pop-up. Vamos lá. Vamos criar um usuário novo. renato@gmail.com. Vamos se inscrever. Aqui, José Renato. Brasil. Processo de pagamento. Dá ok. Ele vai mostrar o pop-up, né? Já apareceu o e-mail, o plano de assinatura ativo e o tipo de acesso dele, tá? Por que apareceu o pop-up? Porque como a gente configurou aqui, ó, show pop-up apenas se o current user nome estiver vazio. Como está vazio, a gente vai inserir agora. José Renato. Contato 21. Se a gente resetar os inputs aqui, ó, ele limpa tudo. Mantém esse daqui, né? E mantém esses dois aqui. Depois eu coloco aqui um input formatter para já preencher aqui como telefone. Tá? Na próxima aula eu faço isso, prometo que eu faço. Então vamos lá. José Renato,
Vou preencher manual aqui, tá? Vou colocar uma foto para ele. Vou escolher uma foto para ele aqui. Vou escolher essa. Atualizar. Atualizou, enviou a mensagem, fechou o pop-up. Se viermos aqui na tabela de bancos de dados, já tem ele aqui com todos os dados que a gente quis modificar agora e atualizar dele, ok? Agora eu vou pegar esse pop-up, vou copiar ele. Esse vai se chamar pop-up dados usuário logado. Dentro aqui vai ser o parental groups user nome, parental groups e-mail, parental groups contato e aqui parental groups user, não, parental group, deixa eu limpar, parental groups user, tipo de acesso, display, tá, beleza. E esse aqui, parental groups user, acesso display. Por que eu fiz esse pop-up novo? Quando eu clicar no botão Current User Nome, a gente dá um Element Actions, vai dar um show no pop-up atualizar dados usuário logado. Então quando eu clicar aqui tem que aparecer o pop-up com todos os dados preenchidos. Tá vendo? Tá tudo aqui. Não apareceu aquele ali, né? Vamos ver o que está acontecendo. Esse aqui vai ser o Current User, deixa eu ver se é isso. E aqui a imagem dinâmica vai ser o Parental Groups User Foto Perfil. Ainda não está aparecendo aqui, vou corrigir isso, tá? Aqui tem que voltar para o Current User. Acesso Display. Tá, não é isso mesmo, é Current User. Então tem que aparecer aqui, vamos lá. Pronto. Tá, esses aqui a gente não consegue alterar, esse a gente consegue, esse a gente consegue, esse a gente consegue. E aqui, se a gente clicar aqui, a gente não consegue alterar a foto do perfil. Ok? Deixa eu ver aqui a foto do perfil, só para a gente alterar ela. Quando o usuário atual não estiver vazio, esse elemento é visível. Tá? Nesse caso aqui, ele vai se tornar visível. Vamos lá. Esse é o Picture Code, tá? E aqui no caso, cadê a imagem? Quando o Current User Foto Perfil não estiver vazio,
esse elemento não será visível. Nessa inversão aqui, certo? Pronto, aí a gente consegue alterar a foto, aqui ele carrega o Picture Plane. E a gente mantém aqui, e aí quando a gente clicar no botão atualizar, vamos fazer a configuração disso aqui, tá? Atualizar dados logados, né? Deixa eu dar um refresh aqui que não está aparecendo todos os dados. Pronto, apareceu. Esse é o pop-up atualizar dados logados, usuário logado. Quando clicar no botão atualizar, a gente novamente vai dar um data thing, make a change to thing. O que a gente vai mudar? O current user. E aí a gente vai mudar o acesso, não vai, bookmaker, não contato, e-mail, foto, perfil, nome. Nem tipo de acesso, nem esse. Tipo de acesso a gente mantém lá o current user. Acesso. Current user, tipo de acesso. Vamos adicionar. O acesso é o current user, acesso. Contato, input contato. Tem que renomear aqui para não dar confusão, tá? Vamos lá. Usuário logado. 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 Usuário logado. Opa. Logado. Opa. Pronto, aí não dá confusão. Botão, atualizar dados, usuário, logado. Opa. Aqui também, ó. E aí a gente vai puxar aqui. Contato, input, contato, usuário logado, celular, e-mail, input, e-mail, usuário logado, seu valor, foto. Tem que renomear aqui o Picture Uploader. Usuário logado, está renomeado. Picture Uploader. É o outro, é o de baixo. Usuário logado. Isso. E nome. Input, nome, usuário logado. Aí a gente dá um elemento actions reset data.
do pop-up atualizar dados do usuário logado, vai um bip, que é um alerta, atualizados com sucesso. Também 2.500 segundos, cor verde, centralizado, 20 de fonte. E dá um element actions hide no pop-up atualizar dados do usuário logado. Nesse pop-up atualizar dados do usuário logado, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou tirar esse layout aqui de... Qual a largura do pop-up? 700. Então isso aqui eu vou deixar com 680. 650 só para eu fazer a configuração aqui. Vamos lá. Vou jogar ele para cá. Vou inserir um ícone aqui, ó. Vou pegar esse ícone e esse texto. Vou grupar eles. E vai ser um grupo do tipo linha. Grupo dados usuário logado pop-up. Vou tirar o tamanho dele limitado aqui, aí o ícone consegue chegar, clica no ícone, centraliza ele aqui, ó. E esse grupo aqui, a altura dele, ele vai ser fixado ao conteúdo. Pronto. Esse ícone, esse grupo aqui, ele não vai ter limitador. Ele vai até o final. Pronto, aí ele vem para cá. Tá? Então isso aqui eu vou aumentar agora para 660, 680, 670. 680, deixa eu ver o tamanho do ícone aqui. 30 por 30, então vai ser 670. E 75. É o texto aqui que eu estou colocando o tamanho, tá? Para poder aparecer o ícone, tá vendo? O mínimo desse texto aqui vai ser 40 e desse ícone também vai ser 40 a altura dele. Não, não é isso não. Tem que colocar 10 de imagem aqui também, superior. Pronto. Vamos mudar a cor do ícone para preto. Para branco, na verdade. Deixa eu ver se eu consigo trocar o background dele aqui. Eu vou colocar preto. E a altura dele vai ficar com 40 mesmo. O ícone eu vou mudar para clear, né, close. Vou colocar close. Closed. Deixa eu ver um ícone aqui. Se tem um X aqui disponível. Ou algo parecido com um X. Tem esse aqui, ó. Pronto. Esse ícone, quando eu clicar nele, Element Actions, Hide, Pop-up, usuário logado. Tá? Esse ícone vai ter a seguinte condicional. Quando o current user, nome,
não estiver vazio, esse ícone é visível. Ou seja, ele vai aparecer, tá? Do contrário, ele nasce invisível. Então ele tem que aparecer no pop-up quando a gente clicar aqui, ó. José Renato apareceu, e se eu clicar nele aqui, ele fecha o pop-up. Deixa eu só tirar aqui, que eu acho que ele está com cantos arredondados. Ele tem que ficar sem cantos arredondados. Isso. Vamos ver agora aqui. Pronto. Beleza, pessoal? A gente vai encerrar essa aula por hoje aqui. Era só para a gente fazer esse pop-up de atualização de dados cadastrais, porque quando a gente cadastra, só cadastra com e-mail e com a senha, certo? Aqui, ó, eu comecei a desenvolver a dashboard de admin. Vamos dar um preview aqui. Ele ainda está em desenvolvimento, tá? O acesso dele vai ser só com o usuário admin, beleza? Se não for admin, não entra. Por enquanto, eu fiz aqui a parte de cadastro de usuários, tá? A gente consegue editar o usuário, editar, fazer tudo aqui. Esse, no caso, é o Antônio Galvão. Como a gente deletou aqui para poder testar, ó. Cadê o Antônio Galvão, usuário? O Antônio Galvão está sem nome, a gente vai alterar. A gente consegue fazer as alterações aqui, tá? Por exemplo, esse outro aqui, ó, já tem a foto e o nome. Eu fiz a parte de conteúdo também, tá? Que tudo que a gente tem aqui, o tipo de conteúdo cadastrado. Para a gente criar uma publicação nova. Então, eu estou criando a parte de dashboard aqui ainda, tá? Pagamentos, acesso, preço, isso aí eu vou fazer depois. Então, quando ela estiver pronta, a próxima aula eu começo a colocar isso aqui para vocês aprenderem junto comigo, tá? Então, eu vou terminar de criar ela e aí a gente vai aprender ela inteira. Tá? Se ficar muito longa a aula, eu faço em 2 vezes. Depois que a gente fizer essa dashboard online aqui na aula 5, aí eu vou entrar na parte de hospedagem do conteúdo. Ou eu vou utilizar a plataforma do Zano ou a plataforma do Supabase. Tá? Eu não vou deixar aqui na plataforma do Google, eu vou usar um banco de dados externo. Nós vamos fazer a integração. Tá bom? Então, se você gostou aí da nossa aula, a gente termina a nossa aula por aqui. Se você gostou, por favor, deixa o seu like aí. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você interaja, participe. Eu quero que você seja ativo na nossa comunidade. Coloque aí embaixo nos comentários do vídeo se você gostou da aula, ou a tua crítica, a tua sugestão, tua dúvida, teu pedido de conteúdo, tá? Alguma dificuldade que você está tendo em construir aí, de acordo com a gente vai assistindo as nossas aulas. Tem alguns usuários que têm feito, eles que não têm conseguido. Então, dessa forma, se você quiser que eu te ajude, entra no grupo de ajuda do Telegram e do WhatsApp, lá eu consigo te dar um suporte maior, tá? Eu não consigo atender todo mundo, mas responder você eu vou responder. Mais uma vez, se gostou, compartilhe o nosso conteúdo e se a aula de hoje valeu o teu joinha e você não foi inscrito no canal, por favor, se inscreve, ativa o sino das notificações para que você fique informado toda a semana de conteúdo novo. A gente recentemente ativou o botão de Seja Membro. Nós temos 2 categorias de Seja Membro ali, tá? Que você tem acesso a conteúdo novo e também vai ter acesso a conteúdo exclusivo. Se você quiser apoiar de uma forma mais abrangente, clica lá no botão Seja Membro e ajuda a gente, tá bom? O valor de 5 ou de 3 reais. É bem baixinho, bem pequeno. Eu vou estar depois inserindo muito conteúdo na parte de membros, tá? Vai ter muito conteúdo bacana lá e em breve a gente vai ter uma live lá no nosso sistema escolar, né? A nossa live de integração. Daqui umas 3, 4, no máximo 5 aulas eu vou terminar as funções primárias do sistema escolar. A próxima aula eu vou colocar no ar semana que vem, vou começar a fazer o módulo de professores, onde ele vai inserir o boletim escolar dos alunos. E como eu já falei em aula anterior, ele é integrado com o menu principal e com o módulo de aluno também. Ok? Muito obrigado, gente. Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Valeu!